Olá, seja bem-vindo ao vídeo sobre pessoas com direito que acham que podem tudo. Caso tenha um relatado interessante, deixem R/relatando. Karen quer reclamar sobre o conteúdo mais 18 de um jogo mais 18. Então, em 2014 eu consegui o emprego dos sonhos na época de trabalhar em uma loja de videogames. Era um ótimo trabalho, apesar das muitas reclamações que ainda existem sobre como os CEOs administram a empresa, mas isso não faz parte da história. Durante a minha primeira semana, encontrei uma Karen pela primeira vez. Essa história se estende por algumas semanas do meu primeiro mês, mas vamos começar do começo, certo? Estou relembrando este evento porque faz um tempo, mas você sabe o velho ditado, você nunca esquece o primeiro. Eu estava organizando os jogos na prateleira quando ouvi as portas abrindo e o som do sino notificando que um cliente chegou. Olhei para frente e vi a Karen e seus filhotes. Fiz o que fui treinado para fazer, coloquei os jogos e disse: "Olá, bem-vindo à loja de jogos. Como posso ajudar?" Karen, meu amorzinho aqui quer reservar um jogo e juntou dinheiro fazendo tarefas para isso. Eu, claro, vou até o balcão para ajudar. Eu ando até os caixas e espero que eles cheguem. Assim que eles chegam, eu coloco meus códigos e pergunto: "Vocês já têm uma conta conosco?" Karen, revirando os olhos, diz: "Claro que sim, compramos aqui há anos." Eu, meio surpreso com a resposta dela, digo: "Ah, desculpe, comecei aqui há uma semana, então provavelmente vou ver vocês mais vezes." "Qual é o número de vocês?" Karen, bufando: "Claro, tanto faz, meu número é 123456789." Eu, ainda me sentindo desconfortável com isso, começo a digitar o número dela e olho para a tela para confirmar a conta. "Você é a Karen Blank?" Eu, "Ei, tudo bem? Como posso ajudar?" Karen, "Preciso comprar um jogo para o meu filho." Eu, "Claro, qual jogo ele quer?" "Spawn. Quero o novo Call of Duty." Karen, "É claro, querido, sim, ele quer esse jogo." Na Game Shop, eles têm uma política de que, se a pessoa que quer o jogo não atender à idade mínima exigida, que era 17 para esse jogo, o filho dela tinha cerca de 9 ou 10 anos de idade, tínhamos que explicar o que a classificação do jogo significava e garantir que a mãe que está comprando o jogo esteja bem com seu filho jogando. Então eu expliquei a política. Mas como eu era novo, gaguejei um pouco tentando falar. Karen, "Jesus. Tá bom, é só um jogo, então que mal pode fazer? Sabe, pode chamar a gerente, ela nunca nos dá problema quando viemos aqui e não gosto de como você está nos tratando." Eu, parecendo chateado porque não queria estragar meu primeiro trabalho, fui chamar minha chefe. Agora, minha chefe, vamos chamá-la de Geis. Era realmente ótima com os clientes e tinha uma boa reputação com as famílias do bairro. E assim que ela viu Karen, ela sussurrou para mim: "Ó, ela está de volta." Nós nos aproximamos de Karen e Geis assume a situação. "Geis, e aí, Karen, como você está? Qual é o problema aqui?" Karen, "Oi Geis, estou bem. O problema aqui é que o seu representante, apontando para mim, está nos tratando mal e não está tentando vender o jogo que meu anjinho quer." Geis, parecendo confusa: "Oh não, isso não é bom. O que Op disse?" Karen, "Bem, meu filho quer o último jogo Call of alguma coisa e assim que estávamos prontos para pagar, seu representante começa a assumir que eu não sei ser mãe, perguntando se estou bem com a classificação de um jogo para crianças e que ele não acha que meu filho pode lidar com isso." Geis, "Ah, bem, senhora, isso é apenas a política da empresa. O jogo que ele quer tem sangue, violência e linguagem imprópria. Tudo o que Op estava fazendo era ter certeza de que você estava bem com seu filho jogando isso. Precisamos apenas do seu consentimento para vender esse jogo para você e seu filho." Karen, "Ah, é só um jogo de vídeo, que mal pode causar?" "Sim, ele pode ter o jogo." Geis, "Claro, senhora." Geis me pede para concluir a pré-venda e dizer a eles quando podem voltar para pegar o jogo. Então eu faço isso e entrego o recibo para Karen. Depois de pegá-lo, Karen olha para Geis e diz:
Você deveria escrever uma reclamação sobre o atendente aqui por não ser bom com os clientes. Vamos embora, meu anjinho, e assim eles se foram. Depois, Jace me tranquilizou, dizendo que nada aconteceria, que Karen é uma cliente frequente que sempre vem para comprar jogos para seus filhos e que já deu atitudes para todos, mas nunca fez nada que pudesse proibir a entrada dela na loja. Ela pediu para eu ficar 1 minuto na sala dos fundos para me acalmar. Uma semana depois, era a noite do lançamento e eu estava animado porque era meu primeiro dia de trabalho em um lançamento e me deram um microfone para orientar a multidão a se organizar. Eu me sentia liderando uma carga e era incrível. Mais perto do final da noite de lançamento, ainda tínhamos uma fila saindo pela porta e Jace me disse que se alguém tentasse entrar sem ter recebido o carimbo do recibo, eu tinha que dizer para eles irem para o final da fila. Antes de começarmos a organizar a fila, precisávamos carimbar o recibo de todos com um número para saber em que grupo eles estavam. Bem, estávamos no último grupo quando Karen apareceu novamente. Eu a vi caminhando em direção à porta e disse a ela que ela precisava entrar na fila. Karen disse: "Eu não vou esperar naquela fila. Jace vai me dar o jogo." Alguns segundos depois, vi Karen voltar do lado de fora com uma expressão triste no rosto e ir para o final da fila. Depois que fechamos a loja, Jace me parabenizou e me disse que Karen tentou causar confusão quando eu disse para ela ir para o final da fila, mas que Jace disse a ela que ou ela fazia isso ou não receberia o jogo. Agora, pela última vez, vi essa Karen. Uma semana após o lançamento, vejo Karen novamente, mas desta vez ela entra pela porta e começa a gritar comigo: "Como você se atreve a vender para o meu filho um jogo com um conteúdo tão vil como este?" Eu fico confuso e digo: "Hein? Karen, não ouça me dizer, hein? Eu vou processá-lo por expor meu anjo a esta imundice." Eu começo a ficar assustado porque minha mente inocente de atendimento ao cliente nunca havia se deparado com algo assim e pensei que ela poderia arruinar minha vida. Jace vem correndo pela porta dos fundos assim que ouve a gritaria. "Jace, o que está acontecendo?" "Karen, seu funcionário vendeu esse jogo horrível para o meu filho e expôs os inocentes olhos dele a horrores assim. Exijo que você o demita agora ou eu vou processá-lo." Jace: "Ok, Karen, eu preciso que você se acalme, eu não vou demiti-lo." Karen: Mas, ele não fez o trabalho dele." Jace: "Karen, se acalme. Última chance." Agora, eu me lembro claramente que o OP aqui te avisou sobre o conteúdo vulgar neste jogo e você começou a afirmar que é apenas um jogo para crianças. Ele fez o trabalho dele corretamente. Agora, se você não gostou do jogo e já foi aberto, posso dar a você crédito para a troca e deixar seu filho escolher um jogo mais apropriado para a idade. Karen agora furiosa: "Não, eu quero um reembolso total por esta porcaria e eu quero o OP." Jace a interrompe: "Chega, quero você fora da propriedade. Você será banida da nossa loja devido à sua atitude e maltratamento da equipe aqui. Estou cansada de você julgando como meus representantes são treinados e operam quando você é horrível em criar seu anjinho precioso. Agora vá embora." Karen fica surpresa com o comentário: Mas má. Jace: "Sai agora ou eu chamarei a polícia." Karen sai correndo da loja e vai embora em seu carro. Jace então respira fundo algumas vezes e me dá um toque: "Vou, eu sempre quis fazer isso, não se preocupe, OP, você fez tudo bem." Algumas semanas depois, recebemos uma ligação do RH sobre uma reclamação da Karen. Jace então contou a história do nosso ponto de vista e também mencionou algumas outras lojas da Game Shop nas proximidades que também poderiam atestar o comportamento da Karen, já que ela as aterrorizava. Pelo que sei, jovem mimado arruína meu voo, acaba ficando aterrorizado comigo. Isso aconteceu em julho passado. Eu, 19 anos, mulher, estava em um voo internacional para a Europa para passar 2 semanas no exterior. O voo seria durante a noite e teria duração de 11 horas, e eu tinha planos para o meu primeiro dia de viagem, então eu pretendia dormir em algum momento. Também no meu voo havia um grande grupo de estudantes adolescentes do meu país que estavam indo para uma viagem de acampamento de intercâmbio. Como minha tia trabalha para a empresa que oferece essas viagens, eu consegui comprar minha passagem de avião com um pequeno desconto.
Eu não estava viajando com os adolescentes, mas estava sentada entre eles. Eu estava em um assento no corredor na fileira do meio do avião e provavelmente a única pessoa que não estava no acampamento da sessão. Sentado diretamente na minha frente estava um adolescente. Ele era um dos acampantes e tinha no máximo 16 anos. Eu nunca soube o nome dele, mas vamos chamá-lo de Kevin. Cerca de 2 horas após o início do voo, decidi fechar meu computador, desligar a TV do avião e tentar dormir. Eu não gosto de dormir em aviões, mas ainda assim consegui. Fui acordada algum tempo depois por alguém falando alto. Abri os olhos para ver que Kevin estava bem acordado, felizmente conversando com a menina ao lado dele e o cara do outro lado do corredor. Verifiquei a hora, pensando que estávamos perto do pouso, apenas para descobrir que havia menos de 1 hora desde que eu tinha adormecido. Eu esperava que eles parassem em breve para dormir, já que estava ficando tarde e todo mundo estava fazendo isso, mas eles continuaram. E, embora as outras 2 pessoas também fossem culpadas, Kevin era especialmente barulhento. O volume de sua voz era semelhante ao de uma criança de 10 anos em um ônibus escolar, não de um aluno do ensino médio em um voo lotado de 11 horas. Percebi que as 2 garotas ao meu lado também estavam tendo dificuldade para dormir, então decidi que não seria egoísta reclamar. Pedi educadamente, mas com firmeza, para Kevin e sua turma diminuírem o volume ou pararem de falar, já que havia outras pessoas no avião e todos estávamos tentando dormir. Eles pararam por cerca de 15 minutos, durante os quais eu quase consegui voltar a dormir. Mas logo depois eles retomaram a conversa, com Kevin falando alto e orgulhoso. Eu estava tentando dormir, mas isso continuou pelo resto do voo. E não só Kevin ria e gritava o tempo todo, ele também não parava de se mexer. Ele pulava na cadeira, esticava os braços e pernas, em geral, agitava os membros. Ele constantemente mudava de lado, e seu cotovelo cavava em meus joelhos toda vez que ele se mexia. Ele também jogava o braço para trás e acertava a tela da TV, acendendo sua luz brilhante em meus olhos e me forçando a acordar e desligá-la. Eu não reclamei novamente, principalmente porque estava exausta e sabia que provavelmente explodiria com Kevin se o fizesse, e eu não podia arriscar a possibilidade de colocar minha tia em apuros no trabalho. Então, me conformei em imaginar a violência que eu queria infligir a Kevin, encontrando conforto na fantasia de dar um soco no rosto dele até estourar todas as espinhas oleosas dele. Quando aterrissamos, eu tinha dormido no máximo uns 40 minutos. Acho que ninguém naquela área conseguiu descansar. Assim que o sinal de cinto de segurança apagou, Kevin levantou da cadeira e começou a brincar com seus colegas, perguntando quantas horas vocês dormiram, e rindo da agonia deles. Eu só queria sair daquele avião. Assim que eu tive permissão para fazê-lo, me inclinei para pegar minha bolsa. Naquele momento, Kevin estava se movendo e acidentalmente me deu cotovelada no rosto. Não doeu, mas naquele momento eu estava extremamente irritado. Então, quando Kevin se virou para pedir desculpas, ainda rindo, aliás, eu dei a ele o pior e mais odioso olhar de morte que já dei a alguém na minha vida. Eu não vi o meu rosto, mas ele imediatamente parou de rir, virou-se e ficou quieto. Eu saí do avião 5 minutos depois. Felizmente, o jet lag não me atingiu muito forte, e eu consegui aproveitar bem o primeiro dia da minha viagem. 2 semanas depois, era hora de voltar para casa. Quando cheguei ao aeroporto, o mesmo grupo de acampantes apareceu. Minha passagem de volta também foi reservada com a empresa, então eu estava sentado entre eles novamente. Enquanto esperava na fila para fazer check-in, vi Kevin com seus amigos. Fizemos contato visual, e pude ver que ele me reconheceu. Os olhos dele arregalaram e eu quase jurei que vi ele engolir em seco. Só percebi isso horas depois, durante o voo. Ele sentou na fileira da frente de novo, mas dessa vez ficou quieto e parecia tenso. Foi aí que finalmente entendi a expressão dele e o que tinha visto em seus olhos antes: medo. Ele estava com medo de mim. A minha cara de ódio de 2 semanas antes foi suficiente para mantê-lo quieto pelas próximas 10 horas.
Não preciso nem dizer que tive um voo ótimo e tranquilo, assim como todos os outros naquela sessão. Sinceramente espero que o Kevin tenha aprendido algo com isso. Obrigado por assistir, deixe sua opinião sobre os relatos nos comentários. Esse vídeo foi feito com muito carinho, muito obrigado.